Esse é o programa de previsões da semana do Personare. Eu estou aqui com a astróloga Vanessa Tuleski e com o astrólogo, tarólogo e numerólogo Yubi Miranda para conversar sobre as tendências astrológicas da semana que vai começar. E essa semana a gente tem lua nova na quarta-feira. Então vou te ensinar agora para você ver como é que você descobre na quarta-feira qual é a área da vida que essa lua nova está ativando, porque no final do programa o Yubi Miranda vai dar dicas específicas para você. Vamos lá? Então, para descobrir a área da vida que você terá a lua nova na próxima quarta-feira, você vai acessar o seu horóscopo personalizado e aqui na lateral você vai procurar o trânsito de Sol na casa, Lua na casa. Na quarta-feira, o Sol e a Lua vão estar na mesma casa, ou seja, a área da vida que você já está com o Sol é a área da vida que você terá a lua nova. Então, você pode voltar aqui no trânsito, no horóscopo, e ler o seu trânsito, as suas previsões de lua nova na próxima quarta-feira, mas você já sabe que ela vai cair nessa área da vida que você está com o Sol. Agora que você já sabe como ver lá na quarta-feira em que área da vida vai cair a sua alunação, vamos começar? Então, Vanessa, já começa contando pra gente aí o spoiler da semana. Na vibe do otimismo e da visão ampla. Chegou a temporada de Sagitário, bora para a Copa do Mundo. Melhor época, gente, eu sou muito suspeita, eu não sou sagitariana, mas eu tenho ali algumas coisas em Sagitário, eu adoro Sagitário, gente, é a melhor época do ano, sou suspeita. Conta aí, Vanessa, o primeiro tema. Então, na vibe do otimismo e da visão ampla. Que isso? Porque Vênus e Mercúrio já estão em Sagitário, vão andar juntinhos. E Mercúrio tem a ver com a nossa mente, com a nossa visão. Quando ele está junto com Vênus, tem um poder aqui de sedução muito grande com a palavra. E o Sol também entra em Sagitário na terça-feira, dia 22. Sol entrando em Sagitário é um Sol entrando no signo do elemento fogo. Tem tudo a ver com esse clima de Copa do Mundo e com essa busca aí por uma visão mais ampla. Eu acredito que chega um momentozinho do ano, quase no final, que a gente quer planejar algumas coisas para o ano seguinte e a gente começa a entrar em contato com as aspirações. Vou fazer o quê? Vou para onde? Vou para onde? É uma pergunta bem sagitariana. Então, esses temas vão se evidenciar nessa semana e o lado alegre, festeiro do Sagitário, porque Copa do Mundo no Brasil é a gente curtir, reunir os amigos, brincar. Então, tem bem esse clima do Sagitário. E interessante porque o tipo filosofia de bar, né? É Sagitário, né, bicho? A gente senta lá para tomar uma e começa a prosear, filosofar, e Mercúrio e Vênus em Sagitário, então é uma semana fantástica para a gente refletir sobre tudo quanto é tipo de assunto, falar para caramba, que Sagitário é um signo associado ao exagero. Mercúrio e Vênus ali a gente pode falar muito, e querer muitos contatos, pode ser ótimo para publicar as coisas na rede social, quem está aí a fim de divulgar cursos e tudo mais, palestras, workshops, é excelente, né? Porque a curiosidade vai estar maior, a vontade de cada um de nós de trocar, de aprender, de ver vídeo, de ver aula, de gravar vídeo, de gravar aula, vai estar enorme. Então, a gente pode aproveitar isso dentro desse clima de muita inspiração, muita alegria, muita animação, porque, cara, Sagitário adora novas experiências. Vanessa, e a gente pode esperar isso nas notícias também, porque as notícias dos últimos meses foram muito pesadas, muito controversas, um clima belicoso. Essas notícias mais otimistas também a gente pode esperar? Talvez notícias ligadas a eventos. Sagitário tem muito a ver com grandes eventos, projetos, como o Yubi falou também, coisas envolvendo educação, cultura, ensino, vamos dizer assim, festa. A própria Copa do Mundo já é uma festa, tá? Então, a gente já vai estar nesse contexto de festa do Sagitário. Então, as notícias seriam essas notícias, de repente, mais leves, né? Acompanhando a Copa, os romances também vão se destacar, quem está com quem, porque é Mercúrio com Vênus, né? A gente quer saber das fofocas dos relacionamentos nessa semana. Então, podemos ir para o segundo tema da semana, Vanessa. Esse tema é Marte recebe reforços. Por que a gente deu esse título?
porque desde o início de outubro, Marte está numa quadratura com Netuno, e esse é um aspecto de muito atrapalho, viroses, isso está bem evidente, as viroses, confusão, atraso, tudo que a gente faz aqui tem um atraso, um sistema que falha, alguém doente, né? E agora, nessa semana, continua esse Marte com Netuno, mas o Marte também faz um trígono com Saturno, o que ajuda a dar persistência, a você querer continuar as coisas apesar dos empecilhos, ajuda a dar uma estruturada também. Então, nesse período de várias pessoas que ficaram doentes, que ficou bem evidente, talvez algumas pessoas aqui comecem a melhorar, se recuperar, que é do Marte com Saturno. Então, é um reforço bem importante aí para as nossas ações. Lembrando que o Marte tem também a ver com esportes, com a Copa do Mundo, e a gente pode ter aqui alguns atrapalhos também em times, mas também algumas ações bem pontuais, bem acertadas. Então, a gente pode ter alguns atletas mais desfocados em alguns jogos, ou fazendo algumas coisas meio loucas, que é do Netuno, mas a gente também vai ter jogos interessantes aí, em que as pessoas vão jogar muito bem, com muita garra, né, que seria um lado aqui da persistência do Marte com Saturno. Mas esporte é uma área do Yubi. Ele adora falar de futebol. Pois é, porque eu tava lembrando aqui foi na Copa do Brasil, se eu não me engano, que tinha Marte retrógrado também. Foi 2014, 2018, acho que foi 2014 mesmo que teve Marte retrógrado em Libra. E alguns atletas chegaram bem baqueados, alguns lesionados. E nessa Copa, né, a gente já vê alguns que se lesionaram, outros foram cortados no próprio treino, antes da Copa. Então, existe a possibilidade de lesão, certo? E aquela lesão com as incertezas netunianas de que não sabe se vai se recuperar ou não, mas esse trígono com Saturno, que Vanessa tão bem citou, pode ser aquela, tipo assim, não vai que você vai recuperar para as fases decisivas, essa fase de grupo talvez não dê, mas com persistência, com o amparo Saturno da ciência, Aquário, beleza. E uma dúvida em relação a notícias, assim, a gente, desde que o Marte está com essa quadratura com Netuno, né, a gente veio falando dessas também notícias que você fica sempre na dúvida do que é verdade, o que é fake, não só as fake news, mas duas visões muito distintas de uma mesma situação e as pessoas muito confusas do que, né, esperar, do que realmente aconteceu. Isso continua com essa entrada de Saturno, dar uma melhorada? Talvez o que aconteça, Carol, é que algum mediador, alguma autoridade consegue discernir o certo do errado ou o que está duvidoso. Esse Saturno é uma opinião de uma autoridade naquela questão, ou algum tipo de ordem no meio daquela situação. Então, vão continuar, sim, as notícias duvidosas, elas passam, inclusive, para a semana seguinte, mas esse Marte com Saturno é a possibilidade de alguém falar assim, mas não é bem assim por causa disso, daquilo. Saturno, ele traz argumentos, né? A gente vai continuar, inclusive, vendo situações inusitadas, acidentes. Sobre esse Marte aí com Netuno, teve um acidente na ponte Rio-Niterói, né, que abalou ali a ponte. E então, a gente vai continuar vendo acidente, confusão, mas existe uma capacidade aqui de ordenar. Aconteceu alguma situação, entra alguém, alguma equipe aí tentando arrumar o meio de campo. Podemos ir, né, para o próximo tema da semana. Quarta-feira é dia de lua nova. E essa lua nova vai ter, obviamente, essa ênfase em Sagitário, que a gente falou, e essa ênfase vai cair na casa 6 do mapa da lua nova. A casa 6 é uma casa de dia a dia, né? De exercício físico, de alimentação. Então, assim, um dos focos que a gente vai ter que colocar nesse mês é no nosso dia a dia. Se eu quero colocar a minha vida para cima, que é o Sagitário é o signo do para cima, né? O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Será que eu estou fazendo esporte, uma atividade física? De que maneira que eu estou organizando meu dia a dia, talvez com práticas que me façam ficar mais otimista, né? A meditação do Personare, por exemplo, nas manhãs, né? Eu sei que você vai fazer a propaganda disso, né, Carol? O que eu estou fazendo, né, para me levantar, para eu, digamos assim, ficar mais otimista. E uma outra coisa que o Yubi falou muito bem, divulgação de trabalho.
eventos, Sagitário tem a ver com isso, convidar as pessoas para eventos, antes que termine o ano e entre nas festas, e aí ninguém vai para evento nenhum, as pessoas vão para o Natal, as pessoas vão para viagem, então a gente está no último fôlego de eventos, né? Agora, como o Yubi já tinha dado spoiler, nós temos esse mapa astral, um Marte, um ascendente, quadrado com Netuno, né? Que é esse aspecto que a gente está falando. Esse Marte no ascendente, do lado positivo, ele dá uma energia de vamos para as coisas, vamos enfrentar, né? Só que o Marte com Netuno, a gente tem que tomar um certo cuidado com o gasto da energia que às vezes se perde. Será que eu estou indo de maneira realista ou pouco realista? Que o Netuno tem a ver com isso. Eu tenho uma pergunta, Yubi. Esse mapa aí complicado da Lua Nova está, né, tá meio complicadinho. O que ele fala também sobre o nosso cenário político, que está um cenário de guerra, né? A gente está vivendo um cenário belicoso. Esse cenário político, ele continua nesse clima durante essa alunação? Sim, para mim, sim. Com esse Marte belicoso aqui, em Gêmeos, né? Muita opinião para lá, para cá, e quadratura com Netuno, ninguém sabe o que é verdade. Nossa, então continua essa confusão e agressiva, né? Essa incerteza revoltante, é bem essa junção de Marte e Netuno. Então, para mim, continua, Carol. Eu torço para que dê uma diluída esse Netuno aqui. É um Júpiter que também está lá em Peixes, então também pode ser o Júpiter também está associado, né, a esporte, ele é o regente Sagitário, então pode ser um foco maior, né, no esporte, na Copa do Mundo, e, consequentemente, tentar diminuir um pouco essa briga incerta, cega e repleta de confusão desse Marte-Netuno que vem desde as eleições. Eu torço para isso. Eu pensei que você ia me perguntar quem ganharia a Copa, velho. É a próxima pergunta. eu ia perguntar se, olhando o mapa da Lua Nova, a gente pode falar que algum país pode se sobressair, se tem chance, ou falar do Brasil, o que esperar do Brasil nessa campanha da Copa. Mas eu sei que você já me ensinou que essa análise é muito mais complexa do que só isso, gente. Teria que olhar mapa de jogador, mapa de time. Eu sei que o Yubi já me falou que a análise como um todo é muito mais complexa, né, Yubi, para falar de uma Copa do Mundo. Mas eu vou usar, eu gosto desse desafio ariano aqui. É o seguinte, cara, nessa alunação aqui para o Brasil, e eu vi que o mapa da Copa também, né, do início do primeiro jogo, vai ser semelhante. Esse aqui. Só tem que o ascendente vai estar em Câncer, só tem que vai estar o Júpiter lá na casa 10 em Peixes. Ou seja, quem vai ganhar? Meio do céu. Meio do céu é o êxito do mapa. Então, é algum time, é o Júpiter retrógrado. Então, pode ser a volta, né, uma seleção que já ganhou. Acho difícil um inédito acontecer aqui. O outro ponto que eu chamaria atenção é um país que tende a ser ou muito grande ou muito pequeno. O Júpiter em Peixe por si só, gigante. Já penso no Brasil, está associado à água, porque está em Peixes. Então, algum país que tenha, né, uma ligação direta com os oceanos. Pensei nisso. Como esse Júpiter está retrógrado, por isso que eu falei que pode ser um país muito grande ou muito pequeno. Eu vejo isso em mapa de pessoas com Júpiter retrógrado angular. A pessoa é muito alta, ela é muito baixa, né? O exagero jupiteriano para lá e para. Então, pensei num país de grandes proporções. Isso me anima em relação ao Brasil, né? Para mim, esse Júpiter aqui pode ser a cara do Brasil. Agora, o problema é que nessa alunação, para o Brasil mesmo, tem esse Marte angular é ótimo para esporte, é excelente, o Júpiter angular também, então eu acho que o Brasil deve ir bem. Todavia, esse Marte tem quadratura exata com Netuno, e aí tem uma decepção, tem uma desilusão, então acho que para ganhar não vai. Tomara que eu esteja errado, mas quis ousar, eu ousei. Adorei, gente, adorei. E Yubi, uma dúvida, quando você analisa Copas anteriores, o mapa da Copa bate com quem ganhou essas análises que você fez? Por exemplo, essa análise astrológica das características do mapa com a característica de quem ganhou? Eu tenho feito isso nas últimas 2 ou 3 Copas eu fiz. Nas últimas 3 Copas eu fiz isso, bateu. Até falando como vai ser a Copa, se vai ter muito gol, vai ter, sabe? Tá bacana, tem sido bacana fazer isso. Na sua avaliação, o Brasil tende a ir bem, mas tem um momento de decepção. Tem sim.
E talvez pode ser até por conta de lesão de jogador importante, por conta desse Marte retrógrado angular aqui para a alunação no Brasil, sabe? Então, eu vejo esse problema aí. O Marte com Netuno, ele pode dar alguns erros, tá? Perder por causa de erro, de distração, pode ter um azarão, um gol contra, um jogo em que tem um favoritaço e naquele dia ele não está numa boa performance também, porque o Marte com Netuno, ele também dá fatores de ordem maior. É como se fosse assim, naquele dia aquele jogador não estava bem, inclusive de saúde, fisicamente. Então, é um aspecto muito sujeito a erros. A gente vai ver muito, muito erro nessa Copa, acho eu. Que o Yubi falou que dá até para prever a quantidade de gols. Se tem muito gol, se não tem, que, aliás, é uma pergunta minha. Você vai ter muito gol, Yubi? Cara, tem um trígono espetacular do Sol com Júpiter no início da Copa, então isso para mim já pode indicar muitos gols. O problema é que vai ser a lua minguante que vai estrear, né? Então, tudo bem que está próximo da lua nova, mas se tivesse uma lua cheia, aí sim eu cravaria que ia ter muitos gols. Mas o trígonozão do Sol com Júpiter eu já vejo com bons olhos, pode ser uma Copa bacana, bonita mesmo de se ver. E o que eu ia chamar, foi massa você ter colocado isso aí, Vanessa, porque eu vejo muita expulsão com Júpiter angular, Júpiter é a lei, né, o cartão vermelho, e o Marte com Netuno pode ser um jogador que, quando você falou naquele dia não está bem, questão de saúde, mas pode ser também por expulsão. O jogador está pilhado ali e ele sai, abandona Netuno, o jogo, né, aquele jogo decisivo, por conta de um erro ali, de uma agressividade, Marte totalmente destemperada, exagerada e que avacalha o time. Né? Então, isso pode ser decisivo mesmo para o Brasil perder a Copa. Eu ia colocar aquela frasinha numa música do Raul, que eu tinha falado que ia abordar agora no final. Tem uma música que ele fala assim: eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que eu estou no meu caminho. Eu acho que isso é a cara dessa alunação de agora, porque Sagitário tem esse propósito, não, esse é o meu caminho. Só tem que com Netuno ali na parada, a gente não sabe se é esse mesmo caminho ou não. E passa pelo sentir, né? Pelo fluir, pelo flow mesmo, que a gente fala, não, cara, eu não sei para onde que eu estou indo, Netuno, mas eu sei que eu estou no meu caminho, que eu estou nessa inspiração netuniana e com esse propósito sagitariano, bora lá. Então, mesmo com a neblina, se a gente tiver num bom acesso, e aí vale as meditações do personagem pela manhã para a gente estar numa boa sintonia, a gente tem acesso a esse flow, a esse feeling, e dá para, tipo assim, pô, não sei para onde que eu estou indo, mas eu sinto que eu estou no meu caminho. Eu acho que dá para resumir bem essa alunação com essa frase. Outra coisa que o Marte com o Netuno deu também, foi muito claro, pelo menos no Sudeste, acredito que para você também, Yubi, muita chuva, tempo nublado, abafado e chuva. Isso ainda vai continuar marcante nesse mapa de lua nova, o que significa que se estende por um mês, tá? Então, o clima está fazendo sol, daqui a pouco chuva de novo, porque isso é uma representação desse aspecto. Yubi, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu convidei no início do programa as pessoas a olharem a área da vida que vai cair a alunação, né? A área que elas estão com essa alunação sagitariana. Qual a dica que você dá para essa área da vida das pessoas? Encontrar um propósito para essa área, encontrar um sentido maior para aquilo que você já viveu, né? Sagitário tem isso de refletir e tentar assim, por quê? Por que eu vivi isso? O que aconteceu comigo aqui? Então, tem esse olhar de compreender aquilo que foi vivido nessa área e também de ter esse sentido para o que você quer viver agora e aproveitar esse final de ano aí nessa área, nesse ano da sua vida. Então, as situações, atividades, experiências associadas a essa casa da alunação de Sagitário, se você encontrar um propósito maior, né, para viver experiências aqui, putz, está ótimo. Então, essas foram as previsões da semana. Eu queria que você já comentasse aqui em que área da vida vai estar a sua lua nova. Então, já dei pistas ali, que é a casa que está o sol também. E aí eu queria que você já comentasse aqui para a nossa equipe continuar essa conversa também. E eu destaquei para vocês o @ da Vanessa Tuleski e o @ do Yubi Miranda, que eles continuam dando várias dicas astrológicas nos perfis deles. E não deixa também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque a gente está lançando uma série de vídeos com todas as previsões para 2023. Já está saindo as previsões dos signos, vem também a previsão coletiva da astrologia, da numerologia, do tarô. Então, você não quer perder nada disso, tá bom?
Eu te vejo no próximo programa.